Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Neste dia que Deus reservou para nós, amados, eu gostaria de analisar alguns textos da palavra de Deus que os fariseus, saduceus, os doutores da lei, em todo tempo tentaram confundir Jesus, tentaram tirar de Jesus algo que eles pudessem criticar. Mas, queridos, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, tabernaculou conosco. Ele se fez carne e habitou entre nós. Porém, essas pessoas parece que não compreendiam. Como ainda hoje algumas pessoas tentam em todo o tempo trazer confusão à nossa cabeça, à sua cabeça. Tentam fazer questionamentos para ver se você conhece ou não a palavra de Deus. Uma certa feita, um homem me encontrando na rua, ele me abordou porque eu estava com a camisa que tinha várias bandeiras de nações diferentes. E havia o texto: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele me questionou se eu conhecia a Bíblia toda. Eu disse a ele não. Então, eu quero lhe dizer que eu conheço. Eu me afastei dele. Por que eu me afastei dele? Porque, amados, a própria Bíblia, ela é categórica em nos afirmar que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, a cada manhã, a palavra de Deus é renovada. É um livro que há milênios permanece transformando vidas. Há milênios ele continua sendo aquilo que o Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, queridos, quando alguém me diz que já sabe tudo da palavra de Deus, eu preciso me afastar dele, porque eu acho que há dificuldades nele, há problemas nele, há problemas. Porque nós conhecemos dia após dia a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da sabedoria. Amados, e as pessoas tentam nos confundir. Eu me lembro também que ao aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, uma pessoa de uma denominação que não era a que eu fazia parte, me procurou para que eu explicasse para ele o que ele já tinha conhecimento, e pela maturidade na sua congregação, ele conhecia muito mais do que eu, neófito na fé. Ele queria saber sobre a lei, sobre o dia de descanso. E esse camarada, ele tentou confundir a minha mente. E assim, ao longo da nossa vida cristã, nós iremos passar por isso. Eu quero dizer a você que mesmo que eu tivesse o mesmo pensamento dele quanto ao dia de descanso, outra denominação iria tentar me confundir. Outra pessoa iria me confundir também, ia tentar me confundir. Então, amados, em todo o tempo da história, houve pessoas com opiniões diferentes. Hoje falamos de intolerância religiosa, mas a intolerância religiosa, ela é algo que está enraizado.
Mas devemos combater? Devemos, temos que respeitar, cada um com seu ponto de doutrina. Cada um com seu ponto de doutrina. Mas os homens não pensam assim. Os homens, acham que ele precisa, como os sofistas, defender um ponto e sair vencedor. Ora, ele vai me encontrar na rua, vai querer discutir um ponto. Exemplo: batismo com o Espírito Santo com línguas ou sem línguas? Evidência, dom de línguas ou sem o dom de línguas? Guardar ou não guardar o dia de sábado? Jesus é ou não é Deus? O Espírito Santo é ou não é Deus? Então, assim, em todo tempo há vários questionamentos. E Jesus tinha no seu tempo pessoas que eram implacáveis. Mas havia segurança em Jesus. Amados, é preciso haver segurança na nossa fé. É aquilo que Timóteo vai dizer, que maneja bem a palavra de Deus. Eu preciso ter conhecimento básico para que eu me mantenha na minha fé. Eu vou mostrar para vocês, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, abre a sua Bíblia aí, no capítulo de número 22. Nós vamos encontrar alguns encontros de Jesus com pessoas que queriam confundir, simplesmente trazer confusão. Só que eles estavam discutindo com o Todo-Poderoso. Eles estavam discutindo com o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel. Só que eles não viam Jesus como o Emanuel, o Deus conosco. Eles viam Jesus como mais um. Então eles questionavam. E Mateus capítulo de número 22, versículo 25, vai dizer, versículo 15, Mateus 22, versículo 15. Então, retirando os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Ora, rapaz, que coisa feia, né? Você ficar procurando outro que professa outro segmento para tentar pegá-lo. É uma ideia sofista mesmo. É uma ideia sofista, de sofistas. Então, olhe bem o que diz o texto. E enviaram discípulos, juntamente com os herodianos, para dizerem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Que delícia, que maravilha. Eles chegam respeitosamente e quer colocar Jesus numa saia justa. Ora, pelo amor de Deus, nós vivemos hoje em sociedade. A sociedade de Jesus naquele período era assim regida
também. E havia suas leis. E aquelas pessoas questionam se é lícito pagar os tributos. Hoje, ouvimos falar de um dono de uma grande empresa de nosso país que foi preso por sonegar impostos. Que coisa, né? Camarada vem de lá para cá para pegar Jesus no que iria de encontro às leis. Ora, queridos, nossa Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Baiana, nossa Associação Vale do Paraguaçu, as igrejas batistas pautam em viver de acordo à lei vigente. Isso não quer dizer que iríamos entrar em contradição com a palavra de Deus por alguns instantes, não. Mas nós seguimos uma lei vigente. Nós respeitamos as autoridades constituídas e nós encontramos base bíblica em Romanos capítulo 13. Vai falar que toda autoridade é constituída por Deus. Então os batistas, eles respeitam as autoridades constituídas. Interessante, esses homens vêm e perguntam: olha, o que lhe parece? É lícito pagar tributo a César ou não? É lícito pagar os impostos? Ou essa coisa aí é dos homens? Importa obedecer a Deus do que aos homens? Rapaz, nosso Deus é maravilhoso. Igreja, nosso Deus é maravilhoso. Jesus, porém, diz o versículo 18, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, Jesus é onisciente, atributo de Jesus. Conhecendo a malícia daqueles homens, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Por que vocês querem contracenar comigo? Por que vocês assumem esse personagem de bondade? Por que vocês querem de fato trazer confusão para mim e para os que me seguem? Vocês acham que eu vou ir de encontro à lei vigente, à autoridade maior? Versículo de número 19, diz assim: mostra-me a moeda, me mostra a moeda. Trouxeram um denário. E ele lhes disse: de quem é este? De quem é essa efígie e inscrição? De quem é essa imagem que está aqui? Responderam: de César, do imperador. Então lhes disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Simplesmente assim. O que é de César, o que é do Estado de. O que é do Estado de. O que é daqueles que você está submetido de. Mas o que é de Deus, devolva. O que é de César, dá para ele. É imposto? É. É respeito? É. Mas o que é de Deus, é de Deus. Sabe o que aconteceu, queridos? Os bonitinhos, os lindinhos que chegaram lá para pegar Jesus, a Bíblia diz que, ouvindo isto, se admiraram, deixando-o foram.
Pelo amor. E nós encontramos pessoas assim hoje, amados. Ainda hoje nós encontramos pessoas assim. Ei, rapaz, você é um cara bom, você é uma mulher abençoada, mas você está na denominação diferente. Ah, se você fosse de lá, olha, lá nós cremos nisso, lá nós cremos não sei a quê, lá você vai ser não sei o quê. Pelo amor de Deus. A igreja, ela não veio para estar criando problema ao poder público, não, querido. A igreja veio para ser guardiã da verdade, guardiã dos bons costumes. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse mesmo capítulo de número 22, versículo 23, olha o que diz o texto. Naquele dia, aproximaram dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram. O negócio era perguntar. O negócio era, mais uma vez, brigar em praça pública, mais uma ideia sofista. Na antiga Grécia, havia homens denominados, que foram denominados sofistas. Eram aqueles que viviam nas praças públicas disputando determinados assuntos. Disputava até findar o assunto. A igreja não é lugar para isto. É lugar, sim, de aprendizado, sim. A igreja você tem uma EBD, você tem escola bíblica dominical para aprender. Você tem na igreja adventista a escola sabatina, me parece que chama-se assim, para se aprender. Você tem no salão do reino das testemunhas de Jeová também dias de estudos. Todos os segmentos você tem momento para estudar. Mas não é momento de você ficar nas ruas, ficar nos locais de trabalho, debatendo nada. Mas algumas pessoas que se prestam a esse desserviço, que são desserviço. É um desserviço. Então, os saduceus aproximaram e vieram mais uma vez na sutileza, na decência. Olha o que eles falaram. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. E depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Rapaz, que pergunta. Que pergunta. Que pergunta imbecil. Olha que pergunta imbecil. Sabe por que imbecil? Porque eles já tinham as respostas deles. Eles já tinham a resposta. Tem coisa que às vezes não vale a pena nem responder, irmãos. Camarada já tem a pergunta, o cara já faz a pergunta, já tem a resposta, e ele quer mais o quê? Ele quer mais o quê? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, preste bem isso aqui, viu? Preste bem aqui atenção. Porque na ressurreição
nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Os camaradas já sabiam, só que ficavam com essa pegadinha. Às vezes tem pessoas dentro da igreja, dentro da nossa igreja às vezes, já sabe, já tem consciência do que pergunta. Só quer a pegadinha. Então aqui eu lhe passei já um momento dos fariseus, um momento dos saduceus, né? Galerinha tudo querendo pegar Jesus, jogando casca de banana para Jesus cair. Mas, queridos, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer, busque conhecer a palavra de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, conhece a palavra. Mas este capítulo 22 é o capítulo dos encontros. Dos encontros. A turma não aguentava ver Jesus. Vamos pegar esse camarada em alguma coisa. Ele vai dar um vacilo e a gente vai apertar ele. Versículo de número 34. A Bíblia diz que então os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram em conselho. O que é que a gente vai fazer para pegar esse cara, rapaz? Porque ele é escorregadio. E um deles, intérprete da lei, experimentado, lhe perguntou: ó mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento, mestre? Rapaz, esses caras não sabiam qual era o mandamento, rapaz. Esses caras não sabiam, não. Os caras, intérprete da lei, rapaz. Os caras, PhD, sabia, meu irmão. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Disse o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante. Este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Pelo amor de Deus. Pronto. Vamos resumir logo, queridão. Vamos resumir logo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Você vai conduzir os outros. Qual é o grande mandamento? Me faça-me uma garapa com muita açúcar. Então os camaradas viviam todo o tempo tentando enquadrar Jesus em um erro. As pessoas vivem também assim conosco, queridos. Por isso que precisamos cada dia ter experiência com Deus e estudar a palavra de Deus. Ah, meu Deus, é brincadeira, rapaz. É brincadeira isso. É brincadeira isso. Jesus, aproveitando aquela galera toda ali, Jesus perguntou a eles: que pensais vós do Cristo? Vocês me perguntam tanta coisa, eu vou perguntar a vocês: o que é que vocês pensam do Cristo? De quem é o filho? Eles responderam: de Davi. Replicou Jesus: peraí. Como é que é, rapaz?
Davi, pelo Espírito, chama o Senhor, dizendo: diz-me, Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos debaixo dos seus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe, pois, sabia responder. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Acabou. Chega! Nada podemos, queridos, contra a verdade, contra a própria palavra. Então, quero te dizer, busca mais ao Senhor, aproveita a quarentena, ora mais, lê mais a palavra de Deus, fortalece no teu espírito, para quando você for questionado, a razão da sua fé, você possa dizer: Cristo é a razão da minha fé. Pode vir contra mim o que vier, Cristo é a razão da nossa fé. Para que os sofistas da nossa fé, eles possam se calar diante da iluminação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Que Deus, pois, continue te abençoando. Que Deus te conceda uma boa noite, uma boa semana que está chegando, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Continue na palavra. Continua crente, em nome de Jesus. Amém.